Olá, meus irmãos, um ótimo dia, que o seu dia seja de paz, de prosperidade e que seja em tudo abençoado pelo nosso Deus. Irmãos, eu sempre gostei de oração, sempre gostei de orar. E se você está aqui neste canal, você também é uma pessoa que gosta de orar, senão você não estaria neste canal. E eu lembro que quando eu cheguei na igreja, bem no início, eu estava num propósito, orando, buscando a Deus de madrugada. E é muito bom orar de madrugada, é muito bom levantar às 3 da manhã e ter aquele momento ali com Deus. É muito bom. E eu lembro que naquela época eu estava em oração quando Deus me deu uma visão. Uma visão completamente estranha para mim, porque eu tive a visão de um homem que estava em uma trave de um gol, né? E de um campo de futebol. E esse homem era um goleiro que estava ali naquela, com a cabeça, com o braço, quando a pessoa está triste, né? Que ela põe a cabeça sobre o braço, apoiado ali na trave daquele campo de futebol. E Deus falava que era tempo dele voltar. E eu fiquei com aquela visão, sem entender o que era aquilo. E lá na igreja onde eu congregava, todos os dias às 6 horas da manhã tinha a oração. Eu falo tinha porque nem tem mais lá. A igreja não tem mais isso, mudou muita coisa. Mas tinha oração às 6 da manhã. Então eu estava orando de madrugada e logo às 6 horas da manhã eu já estava lá na igreja. E eu saía para o trabalho às 7 horas. Da igreja mesmo eu já ia para o trabalho. E lá naquela reunião eu conversei com o pastor que cuidava desta oração era o pastor auxiliar, que dirigia a oração das 6 horas, e ali reunia mais ou menos umas 15 pessoas. E aí eu estava um pouco constrangido, mas mesmo assim eu era novo na fé, e eu falei com ele: pastor, eu tive uma visão estranha, e contei para ele que eu vi um rapaz e que o rapaz estava debruçado sobre o braço, apoiado numa trave, em um campo de futebol. E Deus falando que era o tempo dele voltar. Aí eu disse para o pastor: para mim não faz o menor sentido, eu não conheço o rapaz, eu não conheço, né? A situação para mim não faz sentido. Enquanto eu falava, o pai desse rapaz começou a se emocionar, porque eu não sabia da dor dele, do sofrimento, mas ele estava intercedendo pela vida do filho. E eu não conhecia, eu era novo na igreja, eu não conhecia aquele homem, nem mesmo a história da sua família. Mas o filho dele estava jogando na segunda divisão, lá em Santa Catarina, e ele era goleiro, tinha lesionado o joelho e estava buscando uma resposta de Deus, se era o tempo dele voltar, se já tinha, né, qual que era o propósito que Deus tinha para ele. Então, aquela visão foi a resposta. A resposta foi, se eu não me engano, a primeira vez que eu fui usado por Deus desta forma. Eu confesso para os irmãos que tudo para mim naquele tempo era muito novo, né? Muito novo. Mas Deus, ele ainda continua fazendo essas coisas. Ele continua mostrando, dando visão, ele continua revelando. E a igreja, ela precisa despertar para uma vida de santidade. A palavra diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Então é necessário que a igreja ela se santifique, é necessário que a igreja levante de madrugada para orar, que a igreja tenha um coração aberto para a vida diária de oração. E é muito importante, irmãos, muito importante a igreja, quando eu falo igreja, nós, as pessoas que formam a igreja, o corpo de Cristo, tenha uma vida separada,
uma vida separada para Deus. Muitas coisas que deixou de acontecer na igreja, deixou de acontecer justamente porque a igreja perdeu a santidade. A igreja perdeu esse princípio, esse compromisso com a santidade, né? E é sobre isso que eu quis compartilhar com você aqui nesta manhã. Amém? Então nós vamos orar. Quero agradecer o carinho de cada um de vocês que está sempre aqui conosco. E estou gravando aqui para vocês. Eu estou muito feliz porque eu acabei de chegar do culto abençoado. Eu sinto a presença de Deus de uma forma muito intensa. Estou aqui em casa agora gravando e estou muito grato a Deus, muito feliz. Feliz por tanta coisa boa que Deus fez, né? E teve muita coisa boa mesmo. Sabe quando Deus ele move o céu e você sente a graça, o favor dele vindo sobre a igreja? Pois é, foi isto. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, eu quero neste momento apresentar ao Senhor a vida, meu Deus, de cada um dos teus filhos que estão comigo nesta manhã. Que o Senhor, ó Deus, esteja fortalecendo, abençoando. Que o dia de hoje seja um dia de paz, de prosperidade, de graça. Que o dia de hoje seja abençoado. Que o Senhor, ó Deus, encha o coração de cada um dos teus filhos de alegria. Senhor, guarda esse que sai para o trabalho. Abençoa a família, abençoa o lar e que o Senhor fortaleça cada um dos teus filhos, que o Senhor possa cumprir o propósito que o Senhor tem nas nossas vidas, que prevaleça a vontade do Senhor e não a nossa, porque a vontade do Senhor ela é perfeita e nós confiamos, ó Deus, no Senhor, entregamos para o Senhor a nossa vida, pedimos ao Senhor, ó Deus, que tenha compaixão e misericórdia, que o Senhor esteja nos alcançando e que possamos desfrutar da Tua presença também no dia de hoje, em nome de Jesus. Que o seu dia seja abençoado, seja produtivo. Irmãos, deixa lá um comentário, muito bom. Quero agradecer os irmãos que deixou. Teve um irmão que colocou lá, né, que nos acompanha do Espírito Santo. E eu nem sabia que tinha pessoas ouvindo no estado do Espírito Santo. Foi muito bom. Acho que irmão Sérgio, se eu não me engano. Quero agradecer pelo comentário, né? Alguns irmãos eu já sei que está na Bahia, outros lá no Piauí, né? Mas o irmão que comentou lá do Espírito Santo eu não sabia. Amém? Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Vou ficando por aqui. Amanhã estarei de volta.